relacionamentos quebrados. Hoje, dando sequência ao nosso módulo, nós vamos falar sobre relacionamentos quebrados entre irmãos. Irmãos, assim que nós passamos a entender o mundo que nos rodeia, nós somos apresentados à nossa primeira sociedade, os nossos irmãos. Com eles nós aprendemos o que é afeto, o que é carinho, o que é parceria, mas também aprendemos o que sejam brigas, o que sejam disputas de território, disputas do colo da mãe, a disputa do brinquedo, a fofoca. Nós vamos começar a entender, mesmo sem saber o significado da palavra, mas logo nós vamos viver o que é uma delação. Nós vamos saber o que são ciúmes, comparações, frustrações tantas que às vezes vão indo pelos anos afora. Com os nossos irmãos, nós deveríamos vivenciar os nossos vínculos de maior convivência ao longo da nossa vida. Uma vez que os nossos pais, por decorrência da natureza, devem falecer primeiro que nós. E os irmãos são aqueles que vão nos acompanhar por mais tempo na nossa vida, né? Mas com eles nós experimentamos vínculos de amor e experimentamos também algumas das nossas maiores dores profundas. Vejamos aqui algumas situações que comprometem esse relacionamento entre irmãos. A indiferença. Quando no decorrer da vida cada um busca o seu destino e a relação entre os irmãos vai esfriando, como que naturalmente, sem que haja uma quebra específica, sem que haja um episódio determinante. Apenas vamos nos distanciando brandamente, silenciosamente, a ponto de ficar indiferente os nossos irmãos para nós. Ai, onde está fulano? Ah, pois é, faz tanto tempo que eu não vejo, né? Não sei, deve estar bem. Deve estar bem. Nós passamos a tratar com indiferença aqueles que deveriam ser o nosso melhor vínculo. Muitas vezes, quando ocorre o falecimento dos pais, parece que rompe aquele elo de ligação entre os irmãos. O ponto de encontro, que era a casa da mãe, né? Aquela prazer da família reunida, parece que aquilo não existe mais. E a gente passa a encontrar os nossos irmãos em casamentos da família ou em funerais. Não há mais convivência. Perdemos o prazer da convivência. Às vezes, a quebra de relacionamento se dá por disputas familiares. Quando deveria nós estarmos mais unidos pela falta de um dos nossos pais, a disputa por herança rompe relacionamentos. Um momento delicado, né, que as questões deveriam estar assim, um suportando o outro, dando suporte ao outro. É um momento, então, que começa as disputas por finanças. E os interesses se confrontam a ponto de sobrepor qualquer sentimento de amor e de amizade entre irmãos. Nesse momento se revelam personalidades, traços não positivos dos relacionamentos entre irmãos. Palavras duras são trocadas, contatos pessoais são evitados e relacionamentos familiares são rompidos por divergência em partilha de herança. Na hora da diversidade, quando a vida corre
e cada um vai tomando conta da própria vida, dando conta de si mesmo, os laços familiares são mantidos em paz. As reuniões de família acontecem, são sempre algum percalço pode acontecer, mas nada é muito sério. No entanto, quando chega uma adversidade de saúde, aonde um dos pais precisa de um cuidado muito específico, isso costuma gerar conflito entre os irmãos. Quem vai cuidar da mãe? Quem vai sustentar o período da enfermidade? Como que vão ser acertados em equilíbrio cada um na sua contribuição? Isso normalmente acontece abalos profundos nesses relacionamentos, causando mágoas para o resto da vida. Nós vemos que a indiferença tem sabor de morte. Quando a gente não faz mais diferença alguma para outra pessoa, é como se a gente tivesse morrido. O desprezo tem sabor de morte. Quando alguém despreza alguém, é como se aquela pessoa tivesse morrido. Então, muitas vezes, nós delegamos um lugar de indiferença e desprezo aos nossos irmãos. Vendemos os nossos irmãos em troca de algumas moedas a mais na partilha da herança. Enterramos o nosso irmão para que sobressaia a nossa importância. Muitas vezes, matamos o nosso irmão no nosso coração. Sério? Sério? Nós vamos olhar na palavra e nós vamos entender isso melhor. Com José foi assim. No livro de Gênesis, nos capítulos 37 a 40, nos é apresentado a história de José, filho de Jacó. Seus irmãos, ao se sentirem ameaçados pela presença de José, seja porque Jacó o amava mais do que a seus irmãos, seja porque José exercia uma influência junto a seu pai, seja porque José tinha sonhos que o engrandeciam, os irmãos decidiram eliminá-lo. A vontade era matar, mas encontraram uma forma mais tênue de conseguir o mesmo efeito, sem sujarem as mãos de sangue. A palavra diz que tiraram a sua túnica colorida, o lançaram numa cova e, por fim, o venderam como escravo. Uma história triste, mas uma história que se repete todo dia. Quantas vezes retiramos a túnica colorida do nosso irmão? Quantas vezes desfazemos o que ele faz de melhor na intenção de ressaltar as suas deficiências? Quantas vezes nós lhe tiramos a capa colorida para que nossa falta de cor não seja notada? Quantas vezes retiramos o brilho para que a nossa vida cinza não fique tão apagada? Não fazemos isso? Fazemos. Muitas vezes há alguma coisa que sobressai nosso irmão, ele canta muito bem, ele toca muito bem, e alguém vem e elogia e diz: nossa, como teu irmão toca bem, como teu irmão canta bem. E a gente fala assim: ah, isso porque tu não sabe. Canta bem, né? Mas não manja nada de português. Se tu botar ele para escrever alguma coisa, é um horror. Estamos tirando a túnica do nosso irmão. Estamos tirando o brilho do nosso irmão. Quantas vezes nós fazemos isso sem perceber? Nós colocamos o nosso irmão na mesma condição que nós. Nós não conseguimos, às vezes, nos sobressair em algumas coisas. Então, nós queremos reduzir o nosso irmão àquela nossa mesmice, né? Então, ressaltamos aquilo que ele não tem de bom para tirar a cor do brilho que ele estava tendo. Então, nós vemos que
Isto foi feito com José. Os irmãos tiraram a túnica dele, o diferencial dele, e depois lançaram ele numa cova. E nós lançamos os nossos irmãos numa cova também. Como assim numa cova? Sim. Nós retiramos o nosso irmão da nossa convivência. Nós preferimos não ter contato e o deixamos na indiferença. Frisamos até que não precisamos em nada do nosso irmão e que ele pode ficar quieto aonde está, para não sermos importunados com sua fala ou com suas atitudes. Quantas vezes ouvimos irmãos dizerem isso? Ai, não tem nada contra, né? Mas ele pode ficar lá onde ele está. É como se ele estivesse numa cova. Vamos tirá-lo de circulação. Nós fazemos isso. Com José foi feito isso, foi lançado numa cova. E por fim, os irmãos de José decidiram vendê-lo como escravo por algumas moedas de prata. Triste isso, triste, mas tão atual. Como assim atual? Quantas vezes nós fazemos o mesmo por moedas de descanso? Muitas vezes deixamos o nosso irmão passar necessidade. O deixamos exposto a julgamentos alheios, não compramos a briga, não defendemos, não acolhemos. Nos recolhemos na hora de acolher. Quantas vezes dizemos assim, quando nós deveríamos nos dispor para o nosso irmão, a gente diz, cada um com a sua vida, né? Meu irmão está passando necessidade financeira, eu posso ajudar? E eu digo, cada um, né, com as suas limitações, e deixa o meu irmão passar necessidade. Timóteo, no capítulo 5, no verso 8, diz assim, mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente da sua família, tem negado a fé, e é pior do que um incrédulo. Gente, não podia ser mais clara essa palavra. Se alguém não cuida dos seus, e especialmente os da sua família, tem negado a fé. É pior do que aquele que não crê em nada. Se olharmos o que define a palavra cuidar, nós vamos ver que refere a atender, a curar, a encarregar-se, a interessar-se, a medicar, a ocupar-se de, a olhar, a preocupar-se, a responsabilizar-se, a tomar conta de, a tratar de, a tutelar, a velar, a vigiar e a zelar. Gente, este é o nosso papel com aqueles que são os que nós chamamos de irmãos, com aqueles a quem nos deu por laços sanguíneos, ou aqueles a quem elegemos como irmãos. A palavra de Deus diz que há amigos mais chegados que irmãos. Então, com esses amigos, eu tenho que ter esse mesmo cuidar que a Bíblia fala com a sua própria família. Novamente, nós ouvimos a voz de Deus perguntando, onde estás? Essa é a pergunta de Deus, como Deus fez no Jardim do Éden. Onde estás? Qual é a tua posição nisso tudo? Deus não queria e não esperava uma resposta, mas Deus queria causar uma reflexão. A mesma pergunta que referiu a Caim por ocasião do primeiro homicídio. Deus disse, onde está Abel, teu irmão? Hoje,
a mesma pergunta ecoa em nosso coração: onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? Qual é o cuidado que tu tem tido com ele? O quanto tu tem te importado com o teu irmão? Aquele que não cuida dos seus, da sua própria família, abandonou a fé. Que o Espírito Santo traga reflexão ao nosso coração e que a gente avalie onde estão os nossos irmãos, como estão os nossos irmãos e que posição eu deveria ter em relação a eles. Ah, mas eu não tenho irmãos. A palavra de Deus diz que Deus faz com que a solitária viva em família. Mesmo quando nós não temos irmãos de sangue, mas nós somos do Senhor. Deus traz pessoas para a nossa vida como irmãos. E a esses nós devemos cuidar como tal. Onde está o teu irmão? Esta é a pergunta. Que o Senhor nos abençoe nessa reflexão. Que o Senhor nos faça enxergar a nossa posição. Que o Espírito Santo nos revele o que falta em nós de atitudes que poderiam facilitar a vida do nosso irmão e que nós estamos deixando na indiferença ou que nós abrimos uma cova para que nós não ouvíssemos as nossas vistas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Onde está o teu irmão?